Curitiba, 2 de novembro de 2024. Então, eu tenho uns vídeos gravados sobre medidas profiláticas na pandemia. Tá no meu canal. Porém, todo mundo, eu não gravei pouquíssimos vídeos, né? E porque falar sobre medicina não é um tema muito fácil. Porém, as pessoas me perguntam como que a doutora trata câncer. Então, eu vou começar assim com um, um detalhe, assim, porque para você falar de uma neoplasia, ou para você falar, né, câncer é uma neoplasia, o termo mais, é, o termo é, médico, neoplasia. A gente pode estudar aí a epistemologia da palavra, né? Neo, novo, e plasia, uma alteração da forma, com núcleo. Então, eu preciso de um assessor, né? Para fazer as perguntas para mim, porque o tema é bem complicado. Como eu trato o câncer, depende do câncer e depende do estágio, mas eu sempre vou tratar da mesma maneira. Sempre aumentar o pH, acompanhando é, o, o, o ambiente do consulente, do paciente, né? Adaptando o seu convívio social e familiar ao tratamento, né? Porque se você impõe alguma mudança no habitat de um indivíduo, isso sempre vai ser um fator de estresse. Então, tudo isso deve ser considerado antes de uma medida terapêutica mais agressiva. Porque eu sou uma médica, eh, eu sou médica da família e comunidade, eu sou acupunturista e naturopata. Então, eu sempre farei medicina preventiva, apesar que sei medicina de urgência e emergência em primeiros atendimentos, inclusive trauma. Então, ah, o, poxa vida, né? Eu acho que, você veja, o processo mais importante no indivíduo é a respiração. A respiração. Você consegue melhorar a respiração de alguma. A técnica mais eficaz é a meditação. A técnica mais eficaz é a meditação. A piscina também. Qualquer esporte aquático, ela melhora a respiração celular. Melhor que qualquer outro esporte. Eu tenho assim várias observações acerca dos esportes ocidentais, com, excluindo os esportes coletivos, porque os esportes coletivos são esportes coletivos. Então é sempre interessante. Eu, por exemplo, não gosto de boxe, não gosto de Muay Thai. Estudei muito, fui ciclista. Eu já acho que o ciclismo hoje eu não indicaria. Eu indicaria sempre natação ou corrida em parque, né? Correr. Apesar de alto impacto, eu acho que num processo aeróbico e anaeróbico, porque ele faz, se você utilizar o movimento aeróbico, você pode chegar ao anaeróbico, né? Através de uma técnica reversa. Aí a gente vai discutir inúmeras situações terapêuticas e profiláticas, ou mesmo como um processo de conhecimento dos limites do corpo, né? Isso é bem paradoxal, mas essa técnica também é oriental, se chama renascimento. É uma técnica que você induz a alcalose respiratória. Não é
não é a, a alcalose respiratória, ela não é a diminuição da oxigenação em si, né? A diminuição do oxigênio em si é você, por exemplo, a praticar o mergulho sem o oxigênio, né? É um esporte, o mesmo né? É um esporte que ele vai diminuir o nível de oxigênio. Ou também o alpinismo, né? Também são situações diferentes, que você mexe com a quantidade de oxigênio presente, é outro fator que muda, em pouco tempo, muda o processo respiratório. Mas voltando à sociedade comum, à sociedade urbana, dos grandes centros, ah, a- qualquer processo que seja câncer ou qualquer doença, o banho é fundamental, né? Eu não era uma pessoa que tomava muito banho, era médica, então eu sempre lavei muitas mãos e eu tomava 2 banhos por dia. Um banho depois que eu fazia a minha prática de meditação e alongamento e todos os exercícios que eu fazia, e depois quando eu voltava do hospital. Então eu sempre tomei 2 banhos por dia. Sempre, porque eu comecei a praticar esporte novinha, né? E sempre caía, sempre tinha problemas. Então eu aprendi a tomar banho depois da prática de esporte. Eu não sei quando a gente sai muito correndo de casa, né? Mas é sempre legal tomar um banho pela manhã, um banho, se possível, à tarde, um banho, se possível, à noite. O brasileiro, o português, europeu em si, ele não tem certos hábitos, né? Mas a gente, quando estuda medicina, já a medicina hipocratiana, de Hipócrates, que já é uma medicina bem diferente, né, da medicina eh, chinesa e ayurvédica tradicional, e mesmo o naturismo puro. Depois isso tudo elas se misturaram, né? É, no mundo inteiro, é, tomando aí esse, esse é, nomenclatura de medicina complementar ou medicina alternativa, ou outras medicinas, mas porém é, medicina antroposófica, por exemplo. Medicina antroposófica ela é baseada na fala. Teve um mentor intelectual, um médico, um biólogo, que propôs a estrutura do pensamento não psicanalítico, mas clínico, baseado no conteúdo, na estrutura da fala, né? Então, você faz o diagnóstico através da estrutura da fala. É uma medicina muito, muito pouco praticada no mundo inteiro. É um ramo da medicina da família e comunidade. São as pessoas mais inteligentes, assim, mais preparadas que eu conheci no setor de saúde pública. As mulheres, elas tinham especialidade em medicina antroposófica, né? Bom, então, e daí, com relação, porque é uma terapia, né? A fala, ela é uma terapia importante. Não existe a psicanálise sem a fala. A psicanálise está centrada na fala. E a psicanálise, ela foi desenvolvida por médicos. Ela não foi desenvolvida por biólogo, por psicólogo ou por filósofo. Até um ponto ela é cognitiva, ela não é, ela, além de ser cognitiva, né, que todos nós somos, qualquer indivíduo é cognitivo, mas ela tem uma base, claro, não é, é fisiológica, é pouco fisiológica, empírica, pouco fisiológica, mas empírica, né?
E hoje a gente associa. Se você tiver um excelente psiquiatra, um neuropsiquiatra, você consegue associar, se ele tiver conhecimento verdadeiro. Então, porque hoje você, para ser um grande médico, você tem que trabalhar em coletividade. Não tem como um médico ocidental se desmembrar da medicina oriental, por exemplo, da medicina acupuntura. Ou você até pode conseguir. Porém, você tem que ter as outras especialidades intimamente relacionadas, né? Porque o cérebro, ele é uma gordura com água e uma rede de circuitos elétricos, porém, existem sistemas enzimáticos um, que não são tão simples quanto se parece, né? Tá cheio de... Tem alguns grandes professores ensinando o que que é o cérebro humano e como que funciona, né? Porque a adenohipófise, por exemplo, ela é do tamanho de uma unha, né? A adenohipófise, menorzinha, assim, ó. E ela tem um pedacinho desse tamanho, assim, que é um grãozinho de feijão, talvez menorzinho, que é a neurohipófise. Ela é capaz, entendeu? A neurohipófise bem trabalhada, ela faz até uma combustão instantânea no corpo, né? A neurohipófise. Que ela controla os hormônios cerebrais. Que ninguém nem sabe quais são, é raríssimo, a gente não se comenta sobre os hormônios cerebrais. Eles têm uma importância muito grande em qualquer diagnóstico, porque está ligado, querendo ou não, ao mental, né? É diferente do sistema adeno-hipófise, porque ele não é mental. A adeno-hipófise, ela é corpo, ela é corpo, ela não é mental. Ela exclui o mental. Ela tá, é corporal. Claro que porque na meditação, quando você medita, ou quando você faz um ato passivo na medicina é, complementar, você retira o mental. Né? Não é tão fácil entender. Você tem que estar no estado de abstração, concentração, mais abstração. É bem, eu estou misturando os temas um pouco, mas é que isso é uma discussão para médicos, né? Eu estou com um vídeo para médicos. Então, porque a DNF Office, ela tem, né? Ela controla o quê? Ela controla todo o sistema endócrino humano, fora o cérebro. Então, ela controla a pineal, ela controla o encéfalo, não a rede axonial, simpático e parasimpático não, mas ela controla, ela tem um mecanismo enzimático de controle do encéfalo. E ela controla a pineal, controla a tireoide, controla o pâncreas, a suprarrenal e os ovários e o testículo. Então essa é a adenopófise. Já a neurohipófise não, né? É mais um pouquinho. Dizem que controla a melatonina, mas é mentira. Antigamente diziam que a neurohipófise controlava e algumas coisas, mas não controla nada. A neurohipófise não tem nada a ver com hormônio do crescimento, com melatonina, com corticoide, com cortisol, não. É outra. A neurohipófise é a coisa mais complicada que existe no cérebro humano, né? Que é pituitário, eu acho, talvez. Aí eu não sei, isso aí é medicina ayurvédica, né? Medicina extremamente complexa. Então eu trato câncer sempre
Porque lá atrás, na medicina Hipócrates já tratava limpando o intestino. Isso é uma técnica de esvaziamento intestinal que está descrito, acho que nos egípcios não estava, mas Hipócrates descreveu a técnica de limpeza intestinal, e banhos, e sol. Então, a melhor coisa para você se curar de qualquer doença é você sempre manter um alto nível de ingestão de água, manter o seu intestino limpo, tomar sol e tomar banho. Isso é importante. A gente está falando do geral, né? Nós não estamos falando de mutação genética. Mutação genética e adaptação ao meio ambiente é um outro setor. Mas com os estudos, com a medicina baseada em evidência, a gente sabe que mesmo nas mutações, mesmo nas adaptações geofísicas e tudo mais, as sequelas e a morbidade e a mortalidade é maior aonde existe fatores causadores de doença, ou seja, patógenos, adulterações feitas pelo homem, né? Fio de alta tensão, água, água ácida. A água ácida é uma coisa extremamente mal pro sistema, né? Você pode fazer uma adaptação, porque você consegue, os yogis, a pessoa que ora muito, a pessoa que faz uma impostação de mão canalizada, ela consegue fazer uma mudança nos polímeros de água, porque a água ela não é tão estável quanto parece. A água ela é estável, porém ela é o maior meio de difusão eletromagnético. É a água. Né? Então a matéria ela se organiza na água de uma maneira com muito mais ordem e com muito mais lógica do que na Terra, ao meu ponto de vista. Aí é uma discussão também para cientistas, e eu estou falando ludicamente. Porque não existe vida, até onde a gente entende, essa vida humana, a vida que nós aqui temos, se você não tiver água. O princípio para você produzir vida é água. E o meio, o oceano, por exemplo, ele é riquíssimo em formas de vida. Né? Enfim, então daí você vai. Então, quando você faz o câncer, ele tem uma porcentagem muito pequena genética. Existem vários fatores que vão ocasionar o câncer. E na sociedade contemporânea é impossível, nos estudos randomizados, eu pelo menos estudei isso há 8 anos ou 10 anos atrás, que entre 2 pacientes no século XXI teria câncer. E entre um paciente no século XXI teria problemas de ordem psicológicas. Então, pois bem, o câncer, né? Então, ele tem uma causa, na sua maioria, exógena, uma causa externa. Existe sim uma
deficiência importante na casuística, uma deficiência hereditária ou congênita importante na casuística do câncer, porém não é a causa, é um fator predisponente. Se você tirar o fator externo, a alteração genética, se você conseguir cercear os fatores externos, a alteração genética não vai influir da maneira que influi se você fizer a soma dos vetores. E então daí, evidentemente, e vai depender do câncer, né? Porque, por exemplo, um melanoma. Melanoma. Melanoma é um câncer altamente agressivo, certo? Na maioria dos casos aí deixa todo mundo de cabelo em pé. Bem diferente do basocelular. É uma virose. Com metaplasia e com aí essa cópia genética. Melanoma não, né? Como que eu trato melanoma? Se houver necessidade, cirurgia, né? Agora, porque você veja, é uma coisa. Porque a diferenciação, a pele, é uma coisa que eu penso muito. Eu sempre reflito sobre o melanoma. Porque é diferente, né? O epitélio da pele, ele é totalmente diferente de qualquer outro epitélio. É porque ele tem queratina, uma quantidade de queratina muito grande. Ele é um órgão praticamente de excreção, o maior do corpo humano. Então, você veja bem, né? Então, eu sempre penso no melanoma. O que eu faria no caso de um melanoma? Primeiro que eu não sou cirurgiã, né? Mas se eu tivesse numa situação agora, por exemplo, de contaminação ambiental absurda, como está tendo, grandes queimadas, água contaminada, risco de bomba atômica, todos esses mísseis aí, tudo isso tem uma repercussão. Acho que não está chegando da guerra? Está chegando sim, gente. Está chegando essa poeira toda, né? É queima de combustível fóssil. Não tem como o planeta, por mais que ele acelere o seu tempo de perspicação e de tudo que o planeta tem as condições de fazer essa regeneração, não tem como, porque nós teríamos que ter 30% da população mundial refletindo sobre o que está acontecendo. Não em oração ajoelhada, isso não, mas num nível de consciência, como foi a pandemia, por exemplo. Um nível de consciência que você verdadeiramente, porque você não precisa fazer um ato para querer a não agressão. Isso é feito, isso aí, poxa, nossa, nós temos uma escola, eu escrevi um texto importante sobre reformulação e sobre rememoração e sobre reformatação, mas principalmente sobre rememoração, né? Escrevi um texto, tá aí, ó, na minha coisa. Eu até depois eu vou achar. Ele faz parte de uma opereta minha chamada Um Inferno Chamado África. É um delírio que a Nairobi tem quando ela encontra uma pessoa, uma russa extremamente inteligente. Então a Nairobi ela delira sobre o movimento
de conhecimento que você faz, que pode ser feito através do meio digital, dessa polêmica, né? Porque você veja, todo mundo, né? Você abre a internet aí, principalmente aqui no Ocidente, os Estados Unidos inteiro, o Brasil menos um pouco, mas também é igual. É tudo terapia quântica. A Eliane Orives, ela ganha, eu pus aqui R$ 700 aqui no meu altar. Ela tinha uma dívida de 7 milhões. Ela é bilionária falando de autor americano e de física quântica. Que física quântica é essa? Por que essas pessoas todos os terapeutas brasileiros e todo esse pessoal aí que vive de física quântica e de correções, por que vocês não fazem, não param 15 minutos do tempo de vocês para olhar um pouquinho para os outros? Ao invés de querer ir para Dubai comprar ouro. Que aí você baixaria falar isso, porque até eu gostaria de ir para Dubai comprar uma bolsa de ouro. Mas, pô, vamos ter um pouco, né? Vamos ter um pouco de reflexão sobre o que é matéria, sobre valores, sobre o bem. O que é comunismo? O brasileiro não sabe o que é comunismo. Nem o russo entendeu, né? Porque o russo passou por isso, a China também, mais ou menos, mas acho que o Ocidente incomodou tanto que eles estão se. Eu sou capaz, eu tô achando que até a Rússia e a China tá meio confusa. Comunismo, gente, é você dar o valor agregado ao bem material. São leis que Marx fez, o capital. Ele pegou o capital, o valor agregado, e ele colocou um código de valoração para o objeto. Inclusive, Lacan também era um psiquiatra. Foi o primeiro psiquiatra a colocar objeto, a usar a palavra, a misturar a medicina antroposófica com a palavra. Foi o Lacan, francês. Porque Freud era médico, neurologista. Jung era médico, neurologista. William Reich era médico, neurologista. Então, um médico hoje, para dizer que eu não sou uma doutora, ou para dizer, para não conversar comigo sobre né? Eu sou uma doutora. É isso que eu quero ver. O que vai acontecer? Por que, entende? Nós estamos indo para uma terceira guerra mundial. Um conflito. Basicamente, tem dois indivíduos envolvidos nesse conflito. O conflito no Oriente Médio e o conflito na Ucrânia. Porque sanção econômica não gera guerra. O que gera guerra é fake news, né? Não conhecer, mas é principalmente isso que eu estou falando. Nós, né? É a pobreza de conhecimento, gente. O Brasil, é o segundo país do mundo que tem mais faculdade de medicina. Por que tem que roubar o outro? Por que tem que roubar uma doutora? Me explica. Por que uma doutora tem que ser roubada? Curitiba tem 100 médicos para um habitante. Tem 100 habitantes para um médico. Em per capita. Se você tem 400 habitantes para um médico atuante,
não fizer nenhuma cagada, ia pegar aquele dinheiro que ele ganha e aplicar, porque o médico pode aplicar. Pensem bem. Vê se o Ocidente não é um caos, não está um caos. O que mais faz uma pessoa sofrer? Não é dor física? Não é você comer bem, você querer. Porque o humano ele quer o quê? O ser humano ele quer o quê? Por exemplo, a coisa que mais me dá prazer, sabe o que é? É fazer yoga, é fazer ginástica, é conversar, é ouvir uma boa música, é comer uma boa comida, é tomar um vinho, é poder passar a mão no cabelo de alguém, é ser carinhosa. Mas o ser humano, ele não entende isso. O homem ocidental, o brasileiro, ele perdeu a noção da realidade, o brasileiro. Porque os Estados Unidos é um país verdadeiramente democrático. A Constituição dos Estados Unidos é melhor que a Constituição do Brasil. E nos Estados Unidos, o Elon Musk está lá nos Estados Unidos. Não existe dinheiro brasileiro sem o dinheiro americano. Nós dependemos do americano para tudo. Me dê uma explicação lógica. Eu só quero saber por quê. Um país como o nosso, como que as pessoas estão falando em aproveitar a rede fluvial? Tudo bem, vão aproveitar a rede fluvial da floresta amazônica. O Rio Amazonas está secando. Como que você vai injetar água no Rio Amazonas? Não, não é que nem um deserto. E a sede do Rio. A nascente do Rio Amazonas não está no Brasil. O que é isso? Quem começou as grandes fazendas? Quem começou as grandes expoliações na floresta amazônica? Será que não está na hora das pessoas refletirem sobre isso? Que as pessoas, que o brasileiro, o americano eu não sei porque eu não conheço americano, mas humano em geral, mas principalmente brasileiro, porque é o país que tem mais feminicídio no mundo. Ele bate para depois querer conquistar. Isso é só mulher de puta, só prostituta que gosta de apanhar. A não ser quando você tem uma relação com o teu namorado normal, né? Mas assim, na sociedade, ninguém gosta de sofrer, gente. Coisa que a mais gostosa que existe é dormir. Tomar banho de banheira, tomar banho de cachoeira, ir num parque, tomar um iogurte, brincar com o filho, brincar com a filha. Ir lá na igreja, quem gosta de igreja, porque eu não gosto de igreja. Ir lá na igreja e ficar, Jesus, Jesus, eu não gosto. Eu gosto de cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ou senão outros mantras. E gosto também de músicas sacras brasileiras. Gosto também. Eu fiz Eucaristia. Conheço várias músicas da Igreja Católica. Minha mãe é uma católica fervorosa. Eu li muitos livros da Eucarística, da Reforma Brasileira.
Antes de vir o Padre Marcelo. O Padre Marcelo eu já não curtia mais. Eu já estava longe, eu já estava em existencialismo francês. Estudando existencialismo francês e rachando de trabalhar como médica de SUS. E meu salário era R$ 1.000. Meu salário era R$ 1.200, não dava. Porque o aluguel de um apartamento era 600 e 100 de condomínio, não tinha condições. Então, como que eu trato câncer? Depende, né? Esse paciente, ele fica na frente do computador quantas horas por dia? Aonde ele nasceu? Quem foi o seu pai? Quem foi a sua mãe? Aonde a sua avó nasceu? Quantos anos ele tem? Teve algum trauma emocional recente? Teve alguma mudança de vida? Fez alguma viagem? Usou algum tipo de medicamento? Mudou o hábito de alimento? Examina o sistema todo ósseo, toda a parte, põe sentado, põe numa postura ortopédica, analisa as articulações, observa a cor das mãos, a temperatura da mão, a temperatura dos pés. Observa a temperatura do ventre, sempre observar a temperatura do ventre. É importantíssimo. Para quem é médico acupunturista, observar os pulsos. São 12 de cada lado. Observar a língua. Para quem é iridólogo, observar. Para quem não é iridólogo, é um médico comum, você vê a esclera, vê a cor, se ela está amarelada, se ela está um pouco vermelha, se ela tem veias novas, se ela está edemaciada, se ela tem secreção de um lado, se ela tem secreção de outro. Como é que tá, se tá roxinho ou não. Agora, se você é um iridólogo, você já vai observar diferente. O iridólogo tem 3 padrões chaves, então você olha, já por ali isso é importante, você não diagnostica câncer, mas você vê se tem já uma marcação de 1 ano, 2 anos, 3 anos, se tem uma doença disfuncional. Toda doença é reversível, inclusive câncer. Até com metástase ela é reversível, porém é caríssimo o tratamento. É muito caro, porque o alimento é muito caro. Mas sempre eu vou falar, entendeu? Que o melhor tratamento que existe é a água filtrada, suplemento nutricional e uma alimentação mais simples possível. Arroz, feijão, salada ou alimentos crus. Esse é o tratamento. E aumentar o nível oxidativo do sangue. Você tem várias maneiras de aumentar o nível oxidativo do sangue. Produzindo alcalose. Você produz alcalose através de um processo chamado renascimento. Eu não gosto o renascimento na água, ele é lúdico, ele é maravilhoso porque ele tira verdadeiramente o trauma emocional. Porém, eu, como fui uma superatleta, né? Eu não superatleta, eu fui compulsiva ao esporte. Então eu gosto do renascimento do Osho, eu, a doutora, né? Que é um processo de alcalose profunda e que você acha memórias importantes. Agora, você tem outras técnicas também para produzir alcalose. Pega um plástico, cheira, por quê? Você faz aumento da permeabilidade da membrana, você produz CO2 e isso faz um processo fisiológico de reestruturação. Junto com a água, ou com magnésio, várias coisas aí, você consegue fazer uma troca celular.
num processo de doença, evidentemente. Se você é jovem, você não precisa disso, né? Tirar todos os fatores agressivos, açúcar branco, qualquer coisa que tenha algum tipo de química, refrigerantes. Isso é a primeira coisa, né? Para qualquer tipo de câncer. Por quê? Porque o refrigerante ele alcaliniza de uma maneira o estômago de uma maneira não fisiológica. E ele faz um choque. O café também. Porém, a cafeína, ela não é igual, não tem nada a ver. A cafeína ela pode produzir se você um estômago frio se você não se alimentar, né? Porque ela tem um óleo. Quando você toma o café, ela tem um óleo, e se você não tem substrato energético, ela vasodilata ali, mas né, você acaba produzindo estômago frio, porque a pessoa que toma café e fuma, ela acaba tendo um estômago frio, né? Ela come pouco e ela tem um calor superficial. A pessoa é equilibrada mentalmente, mas ela tem um calor superficial. Ela não é um calor produzido pelo substrato de alimentação. O substrato energético vindo da síntese proteica ou da síntese de carboidratos ou de lipídios e tal. Agora, eu gostaria de conversar com os terapeutas também para a gente conversar sobre um pouco sobre a epigenética. Porque se veja, por quê? Eu quero saber por quê, né? Por quê? Isso é a causa direta do conflito nuclear, de um conflito que está acontecendo ao redor do mundo. Porque não foi só comigo. Você quer dizer, eu sou estupim do que acontece, porque a Nájila, gente, eu sou uma doutora, eu sou uma das pessoas mais inteligentes, uma das pessoas mais preparadas cientificamente do planeta. Eu discuto qualquer tema em medicina. Ninguém acreditou. Eu falei para uma garota aqui há 2 anos atrás, quando eu estava babando. Ela falou: Nossa, Nájila, como você entende de sociologia? Eu falei: Não, o que eu mais entendo é corpo. E como eu tô puta, tem um monte de gente. Gente, nos Estados Unidos tem mais de 2.000 doutorados em música, em astronomia, doutores em música, em astronomia, médicos. Tá cheio! Jodie Foster, Hollywood tá lotado de doutor. Schwarzenegger, mas tá lotado de doutoras e doutores. De verdade. Não é comprado. Quem produziu várias séries importantíssimas é tudo doutor. São gênios que produziram Mad Max, um monte de coisa. São todos gênios. E o povo brasileiro fazendo história história de batatinha frita. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Nenezinho quando dorme, põe a mão no coração. Então, eu vou gravar vou guardar esse vídeo.
Para toda vez que alguém delirar aqui nessa vizinhança, eu vou colocar o vídeo para ver se vocês lembram, que é só falar assim: bom dia, Nájila, tudo bem? Posso te ajudar com alguma coisa? Ó, você pode me ajudar com isso? É assim, porque a Nájila, com 11 anos de idade, eu ganhei um Atari. E eu fui campeã de jogos de internet. E em 1998 eu não suportava com 1997, meus amigos todos, sem exceção, todas, escritor, dançarino, médico, todos tinham um computador. Eles estavam 10 anos na minha frente, eu não conseguia, eu estava dislexa. E eu parei tudo e fui estudar tudo de novo. Eu passei 2 anos em Lan House. Comprei o melhor computador na Argentina, o maior computador que tinha no Paraguai, na loja mais sofisticada que tinha. Comprei o melhor computador produzido no Japão e fui estudar. E 2 anos depois eu fiz uma tese. E eu li um livro, eu li 5 vezes. Eu sei o livro de cor inteirinho. Pelo amor de Deus, gente. Não é possível. É uma falta de respeito. Ninguém vive com R$ 2.000. Ninguém vive com R$ 1.000. Ninguém vive com R$ 500. Uma pessoa, ela passa dos 35, 36, 40 anos, ela precisa se alimentar. Uma vitamina C custa R$ 30, de boa qualidade. 29. Todo mundo, o mundo inteiro, o Curitiba inteiro tem que tomar cloreto de magnésio, porque a água não tem magnésio. E é importante você tomar, mesmo que você transe todo dia você tem uma pessoa do teu lado afetivamente. Porque o teu corpo ele vai funcionar até um limite, depois ele não funciona mais. Por mais que você esteja relaxado, mentalmente bem, o corpo não funciona. Por isso que as pessoas são todas deformadas e feias. Não é só porque não faz esporte. Você pode pegar as pessoas ricas, elas são edemaciadas. Edemaciadas. Porque um terapeuta cobra. Um terapeuta, quando eu cobrava, quando eu era linchada porque eu dava clorela e vitamina E, porque a minha associação, há 30 anos atrás, era clorela, vitamina E, óleo, clorela e levedura de cerveja. Então eu não sabia medicina. Porque eu entupia as pessoas com isso aí, com grama, com o que fosse possível. Eu não tenho nada a ver. Eu fui aluna do Laí Ribeiro. Eu li livros do Laí Ribeiro, mas eu não sou Laí Ribeiro. O Laí Ribeiro, a escola dele é americana. Ele é um doutor em cardiologia. Ele não tem habilidade, ele nunca, eu não sei, porque nós vemos a medicina totalmente diferente. Você vê que o Laí ensina dia e noite, eu não. Eu cliniquei. Eu passei 18 anos da minha vida atendendo pessoas com amor, com eficácia, com eficiência. Eu sou uma excelente médica. Eu não sou terapeuta. E quando eu ganhava R$ 1.000 por mês, um terapeuta vagabundo cobrava 50 mil.
E até hoje, um terapeuta, ele cobra 20 mil, 30 mil reais. Eu não tenho nada contra os terapeutas. É um outro universo. Eu estava falando de rememoração, de transição planetária, de você colocar alguma coisa através da internet que mude, que faça um conceito novo. Só que isso é impossível, porque ninguém consegue ouvir mais que 1 minuto nada, nunca nada. Quanto mais rápido você for, quanto mais motor você for, quanto mais robô você for, mais você vai vender. Então, eu quero ver um terapeuta desbloquear a aura. Você acha que desbloquear a aura é assim? Você pega um papelzinho, um aurometer e desbloqueia uma aura de uma pessoa? Você acha que ver aura é assim? Qualquer um vê aura? Ah, tua aura é azul, tua aura é vermelha, tua aura é verde. É um treino, gente. Para você ver aura, você tem que treinar, porque é uma deflexão da luz. É um campo energético emanado pelo que você come. Nem às vezes é pelo que você come, é pelo que você. As tuas sensações sensoriais. Ele pode ser até imaginativo. Só tem um jeito de ver, se você fotografar. Só os grandes médiums conseguem ver, você tem que treinar. Isso é uma técnica, é uma ciência. A apometria é uma ciência. Uma, uma, uma ciência paralela, né? Porque são campos e o espírito não tem nada a ver. Isso